Você sabe o que é uma célula eucarionte e procarionte? E qual a diferença entre elas? Pois bem, nesse vídeo vamos entendê-las melhores. Mas para isso, é necessariamente sabermos a definição do que é uma célula. De forma geral, são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, com exceção do vírus. Todos os seres vivos apresentam células, que podem ser classificadas em procariontes e células eucariontes animal e vegetal. Vamos conhecê-las melhores. Primeiramente, vamos falar das células procarionte, que vem da palavra grega procariota, onde pro significa antes e cario significa núcleo, ou seja, antes do núcleo. Sendo assim, podemos defini-las como sendo os organismos unicelulares mais antigos, que possuem uma estrutura mais simples, assim como seu metabolismo, o que possibilita sua rápida reprodução. Ademais, as células procariontes não possuem um núcleo definido ou organelas membranosas internas. Em vez disso, seu núcleo genético fica disperso em uma região chamada nucleocoide. Outra característica marcante é que elas não possuem organelas membranosas e citoesqueleto, o que impede a realização de processos de endocitose e exocitose. Sendo assim, nessas células são encontradas apenas estruturas denominadas ribossomos, ou seja, organelas relacionadas com o processo de síntese proteica, que se encontra disperso no citoplasma, assim como o DNA na região nucleoide. Ademais, os procariotos também têm uma parede celular que envolve a membrana plasmática, que atua selecionando as substâncias que entram e saem da célula. Em, em algumas células procariontes, podemos observar flagelos, os quais atuam na locomoção da célula. De forma geral, esse tipo de célula pode ser encontrado em bactérias e cianobactérias. Já as células eucariontes, do grego eucária, que significa núcleo perfeito ou verdadeiro, são seres unicelulares ou multicelulares, que se reproduzem utilizando mitose ou meiose, e tem uma característica principal a presença de núcleo definido, ou seja, o material genético nessas células está envolvido pelo envelope nuclear, responsável por armazenar informações genéticas e controlar as atividades que ocorrem na célula. Além disso, desempenham as mais várias funções, tais como respiração celular, digestão intracelular, síntese de substâncias. Ademais, as células eucarióticas são compostas pelas mais variadas organelas, de modo que cada uma possui sua função específica. Como exemplo, temos o complexo Golgiense, retículo endoplasmático e que pode ser classificado em dois tipos, rugoso e liso, atuando na síntese proteica. Os lisossomos e as mitocôndrias, que realizam o processo de respiração celular, além dos ribossomos, peroxissomos, que atua na oxidação de moléculas tóxicas, os centríolos, relacionados com a divisão celular, e, por fim, não poderíamos esquecer de falar da membrana plasmática, formada por uma dupla camada de lipídios e de citoplasmas na região interna, que estão presentes em todas as células, de modo que esse tipo de célula pode ser encontrado em algas, protozoários, fungos, animais e plantas. Mas vocês sabiam que existem dois tipos de células eucariontes, as animais e as vegetais? A diferença entre elas é que a célula vegetal apresenta a presença de cloroplasto, local onde ocorre o processo de fotossíntese, além da presença da parede celular celulósica, plastos, váculos de suco celular e glioxissomos, onde todos esses compostos estão ausentes na célula animal. Agora que entendemos o que é uma célula eucarionte e procarionte, vamos ver algumas das principais diferenças entre elas. Primeiramente, a estrutura do núcleo. Uma das principais diferenças entre as células eucarióticas e procariontes é a estrutura do núcleo. Nas células eucarióticas, o núcleo é separado do resto da célula por uma membrana nuclear que contém o material genético, o DNA, da célula. Nas células procariontes, o material genético fica solto dentro do citoplasma da célula, sem uma membrana nuclear. Organelas. As células eucarióticas possuem uma grande variedade de organelas especializadas que realizam funções específicas dentro da célula, como a mitocôndria, responsável pela produção de energia celular. As células procariontes, por outro lado, não possuem organelas bem definidas,
mas possuem ribossomos, estruturas responsáveis pela síntese proteica. E tamanho e complexidade. As células eucarióticas são geralmente maiores e mais complexas do que as procariontes. Isso ocorre, em parte, devido à presença de organelas, mas também porque as células eucarióticas realizam uma ampla variedade de funções especializadas, incluindo o transporte de nutrientes, processamento de alimentos e eliminação de resíduos, entre outras. E, por fim, a reprodução. As células eucarióticas se reproduzem por meio de mitose e meiose, enquanto as células procariontes se reproduzem por divisão celular. Simples, fissão binária. E aqui chegamos ao fim. Obrigada por assistirem.